Foi numa curva da Estrada Velha, entre Londrina e Apucarana. O que aconteceu naquele posto mudou tudo na nossa família e até hoje ninguém conseguiu explicar direito. Eu nunca contei isso em lugar nenhum, nem em programa, nem em rede social. Mas resolvi mandar aqui pro Diário de Terror porque eu sei que tem gente ouvindo que vai entender, que vai escutar com atenção, coisa que muita gente próxima da gente não fez. Era começo de julho, férias. A gente estava indo visitar uns parentes em Arapongas. Meu pai queria pegar o caminho antigo pela Estrada Velha. Dizia que era mais bonito, mais tranquilo e que ele conhecia cada curva de olhos fechados. Tava eu, meu irmão mais novo, minha mãe e meu pai. 4 dentro do carro, clima bom, música baixa e já no final da tarde. O único problema era o tanque quase seco e nenhum sinal de celular desde umas 2 horas antes. Quando a luz da reserva acendeu, todo mundo ficou meio quieto. A gente não via um posto fazia tempo. Meu pai já estava começando a falar que se não achasse um em breve, ia ter que parar o carro e esperar algum socorro. Só que aí, depois de uma curva mais fechada, apareceu ele. Um posto. Era um desses com bandeira branca sem marca conhecida, mas estava bem cuidado. Iluminação ligada, letreiro aberto 24 horas aceso, bombas limpas, tudo parecia novinho. Não tinha carro nenhum abastecendo, nem caminhoneiro descansando, mas isso não pareceu estranho pra gente na hora. A estrada era pouco usada, afinal. Meu pai parou o carro, buzinou, nada. Desceu, olhou em volta, foi andando até a loja de conveniência. Tava com luz acesa por dentro, cheia de produto na prateleira, mas ninguém no balcão. Minha mãe resolveu entrar para pegar um refrigerante. Disse que viu um freezer funcionando, pegou uma garrafinha, deixou uma nota de R$10 no balcão e saiu. Falou que achou tudo limpinho, até demais. Enquanto isso, o meu irmão, que tinha 8 anos na época, desceu do carro e ficou andando perto da bomba. Ele falou assim, meio no automático: "Pai, tem alguém lá atrás." Meu pai nem ligou. Disse que talvez fosse um funcionário indo buscar troco, alguma coisa assim. A gente não viu ninguém. O menino começou a andar em direção lateral da loja. Sumiu ali pelo canto e eu fiquei de olho, mas ele estava só andando, nada fora do normal. Foi aí que as coisas começaram a ficar esquisitas. Meu pai terminou de abastecer, tentou entrar de novo na loja, ver se encontrava alguém para dar o dinheiro. Ninguém. A porta da salinha dos fundos estava entreaberta, mas só dava para ver um breu. Nenhuma resposta, nenhum barulho, nem rádio, nem televisão, nem passo. Do lado de fora, o vento parou. Não tô dizendo isso para fazer cena. Foi real. Aquele silêncio que parece que o mundo parou. Minha mãe voltou pro carro. Aí ela perguntou: "Cadê o Gabriel?" O nome do meu irmão. O pai olhou para mim. Eu levantei o ombro. "Ele estava aqui agorinha. Falou que ia ali atrás." Os dois começaram a chamar. Primeiro calmo, depois mais alto: "Gabriel, Gabriel!" Nada, nenhuma resposta, nenhum barulho de passo, de mato se mexendo. A gente deu a volta na loja. Fomos pro lado onde ele tinha ido. Tinha uma cerca baixa separando o pátio do matagal, mas era mato baixo, não tinha onde se esconder. Ele não estava lá. Começaram os gritos, o pânico da minha mãe, eu com um frio subindo pelas costas, meu pai suando frio, andando em círculo. Isso não é possível, ele estava aqui agora. A gente começou a entrar em desespero, o céu escurecendo. Nenhum carro passava, nenhum. Tentamos ligar para a polícia, sem sinal. O pai decidiu entrar no carro e seguir um pouco mais pela estrada até o sinal voltar. Eu e minha mãe ficamos no posto, caso o Gabriel aparecesse. Não apareceu. Quando o pai conseguiu sinal, mandou a localização do posto para o grupo da família, tentando pedir ajuda. E foi aí que veio o primeiro choque. O GPS marcava o local como Posto São Lucas, fechado permanentemente, com data desde 2011. Ele deu zoom, olhou, voltou. Tudo dizia que aquele lugar nem deveria mais estar em funcionamento. Ele voltou correndo e, juro por tudo, o posto parecia diferente. A placa já não estava mais acesa.
As letras do letreiro estavam apagadas. O asfalto parecia rachado. Tinha mato brotando nas beiradas das bombas. Mas a gente ainda estava ali. O nosso carro estava ali. A loja agora parecia suja, meio empoeirada, como se o lugar tivesse envelhecido. Meu pai tentou refazer o caminho que o Gabriel fez, chamou de novo, foi até o mato, gritou, nada. Quando a polícia chegou, quase uma hora depois, guiada pela nossa posição manual, também ficou confusa. Um dos policiais chegou a perguntar se a gente tinha certeza que foi ali que ele sumiu. A gente teve que mostrar o carro, a nota de R$10 ainda no balcão da loja, a garrafinha de refrigerante já quente, esquecida em cima do capô. Mas do meu irmão, nenhum sinal. No dia seguinte, voltamos lá com a polícia, agora com mais viatura, cachorro farejador, gente da perícia. Vieram até de outra cidade, e aí foi que começou a pior parte. Um dos cães indicou um ponto atrás da loja, um pedaço de terra que parecia já ter sido mexido antes. Eles cavaram, e o que acharam não era do Gabriel, mas também não devia estar ali. Brinquedos, vários, sujos, desgastados, enterrados. Tinha carrinho de ferro, boneca com o olho quebrado, urso de pelúcia rasgado, e perto dali, dentro de um balde enferrujado, papéis molhados, documentos, RGs, boletins escolares, até uma certidão de nascimento. Tudo de crianças diferentes. Nenhuma delas era o Gabriel. O delegado mandou isolar a área. Começou a tratar o lugar como cena antiga de desaparecimentos. Parece que alguns daqueles nomes batiam com casos arquivados dos anos 90 e começo dos anos 2000. Crianças que sumiram sem explicação em cidades do norte do Paraná. A coisa escalou. Mas aí veio o que mais me arrepia até hoje. Dentro da loja, os peritos encontraram uma salinha trancada com corrente. Do lado de fora, parecia só um depósito. Forçaram a porta. Lá dentro, um monitor de tubo, uma mesa com fitas VHS empilhadas, um sistema antigo de câmeras de segurança. Tudo coberto de poeira e mofo, menos uma fita, uma única fita, e estava encaixada no aparelho, com a etiqueta 060722. A data que a gente esteve lá. Eles ligaram aquilo com cuidado, conectaram a um equipamento atual e começaram a rodar. Era a imagem da frente da loja, vista de dentro. Dava para ver meu pai abastecendo, minha mãe entrando, eu sentado no carro. E o Gabriel, ele aparecia, mas de um jeito estranho. Na imagem do monitor, ele estava em pé perto do freezer. A câmera era interna. Ele parecia olhar para o reflexo da porta do vidro. E é aí que tudo se parte em dois. Porque nos outros ângulos, os de fora, ele não aparecia. Você via a bomba vazia, a calçada limpa, nenhuma criança andando em volta. Só que na vitrine da loja, o reflexo dele estava lá, nítido, parado, depois andando para o lado, depois sumindo, como se ele só tivesse existido na imagem refletida. Eles rebobinaram várias vezes, tentaram ver se era alguma interferência, alguma falha, mas não era. A imagem era limpa, clara, mas o menino só aparecia no reflexo da vitrine. A câmera externa, que dava de frente para a bomba, não mostrou nada. Nem pegadas, nem sombra, nem vulto. Como se ele nunca tivesse pisado ali, só existido entre o vidro e o que ele refletia. A fita parou sozinha, depois travou no meio do loop. O policial que estava mexendo disse que sentiu um estalo na mão, tipo uma descarga, e o vídeo nunca mais voltou a rodar. A fita foi apreendida, mas, segundo o que disseram depois, ela corrompeu no laboratório. A gente nunca teve acesso a nenhuma cópia, nem imagem, só a lembrança. Nos meses seguintes, a gente fez de tudo. Cartazes, imprensa, programa policial, busca voluntária. Foram mais de 80 dias com buscas na mata. Nenhuma pista, nenhuma testemunha. Até que uma coisa começou a acontecer. Motoristas que passavam ali, principalmente à noite, começaram a relatar algo estranho.
Gente que jurava ouvir uma voz de menino bem próxima do vidro da loja. Um deles falou: "Parei porque achei que tinha alguém no escuro, mas a loja estava apagada. E aí ouvi: traz um refri para mim também." Outro disse que viu um vulto parado do lado de dentro, baixo, do tamanho de uma criança. Mas quando se aproximou, o lugar parecia abandonado fazia anos. E aí veio a confirmação. Um caminhoneiro que parou num restaurante na beira da BR contou que passou por aquele posto uns 5 dias depois do sumiço. Tava tudo apagado, todo pichado, mato alto, telhado cedendo. Ele achou estranho porque, segundo ele, passou por lá na semana anterior e jurava que tinha abastecido ali. Falou que era o mesmo lugar, mesmo nome, mesmo letreiro, mas agora parecia largado há mais de década. Mostraram para ele fotos de desaparecidos. Quando viu o Gabriel, o cara empalideceu. Disse que lembrava da mãe do menino pagando com uma nota de R$ 10 e que tinha ouvido uma criança perguntar: "Posso ir ali ver uma coisa?" Depois disso, ninguém mais conseguiu contato com esse homem. Ele sumiu dos grupos, dos postos, dos fretes. Não atende mais telefone. Nem os amigos dele conseguiram explicar o sumiço. Parece que ficou mexido demais. A gente seguiu espalhando foto do Gabriel por anos, mas tudo que a gente tinha era uma lembrança e o nome de um lugar que ninguém mais considera real. Hoje, no Google Maps, se você digitar o nome do posto, ele até aparece, mas está marcado como negócio encerrado e só tem uma foto da fachada antiga, tirada em 2009. Dá para ver a loja com letreiro apagado, vidro sujo e um mato crescendo onde, naquele dia, meu irmão disse ter visto alguém passar. Desde então, eu só passo por ali com o carro cheio e sem olhar para o lado, porque dizem que tem 1 hora, perto da meia-noite, que o letreiro acende de novo, bem rápido, e que se você olhar para o vidro da loja, pode acabar vendo o reflexo de alguém que não devia estar lá. Eu trabalho de vigilante aqui em Juazeiro, Bahia. Já faz quase 10 anos. Sempre no mesmo posto, que fica num entroncamento ali da BR que recebe caminhoneiro do Brasil inteiro. E vou te falar, se tem um lugar que guarda história estranha, é pátio de caminhão. É muito tempo parado, muita gente que some, muita carga que não chega e muita coisa que a gente aprende a fingir que não viu. Mas essa história aqui, essa foi diferente. Foi em 2018, mais ou menos. Início de agosto. Lembro porque o calor já estava absurdo mesmo sendo madrugada. Era por volta de 2 e pouco da manhã, quando eu percebi ele ali pela primeira vez. Um caminhão velho, azul fosco, desses com a lona rasgada por cima da carga. Nem buzina ele tinha. Já estava parado num dos cantos do pátio, quase colado na cerca dos fundos. Eu pensei que fosse de algum motorista dormindo, esperando liberação, coisa comum. Mas no outro dia de manhã, ninguém apareceu. A noite passou e eu fui olhando de longe. Caminhão continuava ali, travado. O mais estranho, estava trancado por dentro. Isso eu vi porque a maçaneta estava empurrada para baixo do lado de dentro da cabine. Não dava para abrir. Na terceira madrugada que ele estava ali sem sinal de ninguém, comecei a achar esquisito. E como eu sou o responsável pela ronda noturna, fui puxar imagem da câmera. Só tinha uma câmera que pegava de canto aquele setor. E para minha surpresa, não tinha gravação nenhuma mostrando o caminhão chegando. Ele simplesmente estava lá. Num frame, o lugar vazio. No seguinte, ele parado. Na hora, eu achei que podia ter sido erro na gravação ou falha no servidor. A câmera é antiga e tem ponto cego. Beleza. Mas eu anotei o modelo e o lugar em que ele estava, deixei no caderno de controle e fiquei de olho. No dia seguinte, falei com o gerente do posto. Ele tentou contato com as transportadoras da região, ver se alguém estava esperando um caminhão daquele. Ninguém sabia. Então chamamos um mecânico parceiro nosso, daqueles que dormem em casa de caminhoneiro e já consertaram de tudo quanto é frete quebrado no meio da pista.
Fomos juntos até o caminhão. A carroceria estava vazia. Pneus ainda cheios, nenhum sinal de que tinha rodado em estrada de barro ou chuva. A parte de trás, trancada. A cabine, mais ainda. Aí ele olhou para mim e disse que dava para abrir, mas ia estourar a trava. Eu autorizei. Melhor isso do que deixar aquele negócio fechado ali, sabe Deus por quê. Foi ali que o troço começou a me deixar mais gelado por dentro. Quando a gente abriu a cabine, o ar estava seco, limpo. Nenhum cheiro de mofo, de cigarro, de comida vencida. Nada. Como se ninguém tivesse usado. Mas o banco do motorista estava ajeitado, com o encosto regulado, como se alguém tivesse sentado ali até pouco tempo. No painel só tinha uma coisa, uma agenda espiral. Velha, meio suja nas bordas, aberta numa página só. Nela, escrito a caneta: Chegada 0308, Geraldo N. Só isso. As outras páginas, tudo em branco. Eu folheei uma por uma, esperando achar rota, nome de carga, placa de algum reboque. Nada. Era como se o cara tivesse comprado a agenda só para anotar aquele dia. E depois, sumido. A gente procurou embaixo dos bancos, atrás do assento, dentro do porta-luvas. Nem um papel amassado, nem carteira, nem chave reserva, nada. E o mais maluco, o vidro do motorista estava um pouco entreaberto, mas não tinha poeira nem marca de dedo do lado de fora, nem impressão digital, só o vazio. Deixamos do jeito que estava e informamos no relatório. O gerente até ficou de chamar a polícia, mas como não tinha denúncia de roubo e o caminhão não constava como furtado no sistema, ninguém se mexeu. Ele ficou mais uns 3 dias lá, intacto. Eu passava por ele toda noite, anotava no caderno. Só que eu comecei a perceber uma coisa. Por 2 madrugadas seguidas, eu ouvi um estalo vindo da direção dele. Como se a lataria estivesse cedendo sozinha, mesmo sem vento. Tipo um rangido seco. Teve uma madrugada que eu juro que vi um vulto passando atrás dele. Mas quando fui lá conferir, não tinha ninguém. E como o portão fica trancado depois das 22h, impossível alguém ter entrado a pé sem eu ver. Na 5ª noite, ele sumiu. Na 5ª noite ele já não estava lá. Simples assim. Sem barulho de motor, sem imagem nas câmeras, sem nenhuma movimentação registrada. Eu fiquei tão desconcertado que achei que estava ficando doido. Fui até a marca de pneu que ele deixava no chão, porque o asfalto ali é meio poeirento e grosso. E ela ainda estava lá, marca de freio, pneuzão traseiro com aquele desgaste do lado direito, exatamente do jeito que estava desde o primeiro dia. O caminhão sumiu e a marca ficou. Como se ele tivesse evaporado do nada. Voltei correndo para a câmera, mesmo sabendo que era uma porcaria. E como já era de se esperar, nada. No máximo, uma sombra tremendo num ponto cego que podia ser qualquer coisa. Vento, galho, falha do sensor. Na semana seguinte, o posto voltou à rotina. Carretas entrando, tanque abastecendo, caminhoneiro dormindo em rede pendurada nas lonas. Tudo certo. Até que numa madrugada de domingo para segunda, eu saí da ronda do lado do armazém e me arrependi de ter olhado para o canto do pátio. O caminhão estava lá, o mesmo caminhão, parado no mesmo lugar, na mesma posição, com o pneu dianteiro exatamente em cima da marca antiga. Pior, com a cabine travada por dentro de novo. E não me pergunte como. O portão estava trancado com o mesmo cadeado e eu tinha a única chave. Ninguém entrou com guincho, ninguém abriu com controle. Fui seco para a câmera. Rolei o tempo da madrugada inteira até onde dava. Só tinha um ponto em que o pátio aparece vazio. No frame seguinte, o caminhão já estava ali, simples assim, sem barulho, sem luz, sem imagem de chegada. Desci para o pátio com a perna tremendo. Fui andando devagar. Cheguei perto da porta da cabine, olhei para dentro. A mesma agenda estava ali no painel, mesma posição, mesma capa azul desbotada. Mas agora ela estava aberta em outra página, e mesmo assim, em branco. A única coisa que dava para notar era que as folhas tinham sido folheadas. Sabe quando o papel perde o brilho de tão manuseado?
Tava daquele jeito. Falei pro gerente no dia seguinte. Ele ficou branco. Ligou para uma empresa de reboque e mandou levar o caminhão. Não queria mais aquilo no pátio, nem se pagassem. Diz ele que mandou para uma sucata, vendeu por peso. Acabou, ele falou. Melhor fingir que isso nunca aconteceu. Mas não acabou. E é aqui que eu peço atenção a quem estiver ouvindo esse áudio, porque o que me assombra não é o caminhão em si, é o que ele deixou. Já fazem 5 anos. Eu ainda trabalho lá. Madrugada sim, madrugada não. Já mudei de turno, mudei de setor. Mas uma coisa nunca mudou. Tem hora, sempre entre 3 e 4, que eu escuto uma buzina, baixinha, rápida, tipo um aviso, só que não tem ninguém lá. Eu desço, lanterna na mão. Vou até o canto do pátio. Nada. Não tem sombra, não tem farol, não tem ronco de motor. Só o eco do que acabou de buzinar. Uma vez eu achei que era da rua, mas lá de dentro não dá para ouvir a rua. O muro é alto, o pátio é fundo. E mesmo que fosse da rua, por que só naquela hora? Por que sempre do mesmo canto? Eu nunca mais comentei com ninguém aqui. Os colegas novos acham que eu sou calado demais, mas é que tem coisa que só a gente sabe que viu, e só a gente carrega o peso de continuar ouvindo. Então é isso, se alguém do canal já viu algo parecido, se alguém já ouviu uma buzina que não devia estar ali, comenta, porque às vezes o que parece sucata ainda tem destino marcado. E não é sempre que a gente percebe que o caminhão não precisava de ninguém para voltar. Eu sei que tem muita história de posto de gasolina por aí. E eu mesmo já ouvi de tudo. Gente jurando que viu mulher de branco na bomba, vulto atrás da loja de conveniência, carro que desaparece. Mas essa aqui não é história de alma penada. Pelo menos eu achava que não era. Meu nome é Luciano, tenho 38 anos, frentista fixo num posto 24 horas na Fernão Dias, já faz quase meia década. Sempre fui do turno da madrugada. E olha, a maioria das noites são só longas. Tem brisa fria, cheiro de gasolina e caminhoneiro querendo café forte. Mas tem noite que parece que a realidade falha. E tudo começou por causa de um carro prata, sem placa. A primeira vez que ele apareceu foi uma terça, 3h17 da manhã. Lembro do horário porque sempre dou uma olhada no relógio quando estou sozinho. O carro encostou na bomba 4, que fica mais afastada, no canto do pátio. Ele parou, desligou o motor, ninguém abriu o vidro, ninguém acenou. Depois de um tempo, o motorista desceu. Usava uma camisa clara, calça social suja, parecia mecânico. Mas o rosto, eu juro que não consegui ver. Ele estava contra a luz da cobertura e os faróis ainda refletiam nos vidros. Ele pegou um paninho branco do próprio bolso, foi até o para-brisa e começou a limpar, com calma. Vidro limpo. Mas ele limpava mesmo assim. Eu fui indo para lá para oferecer ajuda, mas ele terminou, voltou, deixou uma nota de R$10 dobrada em cima da bomba, entrou no carro e foi embora. Sem abastecer, sem dizer nada. No outro dia, mesma hora, mesmo carro, mesmo movimento, e eu comecei a reparar. O carro não tinha placa, nem na frente, nem atrás. Pensei que era um engano, que devia estar coberta de barro ou que tinha caído. Mas quanto mais os dias passavam, mais eu sentia que não era normal. E ele sempre deixava a nota de R$10 dobrada igual, com o mesmo vinco no meio. Toda, santa, madrugada. Na quinta noite, tentei falar com ele. Falei, boa, chefe, vai abastecer hoje ou é só o ritual mesmo? Nada, nem olhou para mim. Continuou limpando o vidro devagar, parecia programado. E foi aí que comecei a ficar estranho. Acordava antes do despertador. Chegava no posto ansioso, só esperando dar 3h17. A gerente até perguntou se eu estava bem. Disse que meu olho estava sempre meio fundo. Eu dizia que era só sono. Até que uma madrugada eu levei um papelzinho, dobrei ele 3 vezes e escrevi só: por que você nunca fala nada?
Esperei ele começar o ritual e, como quem não quer nada, fui até lá, limpei a bomba e deixei o papel no limpador do carro. Ele não reagiu. Mas na noite seguinte, 3h17, o carro apareceu. Parou na bomba 4. O papel não estava mais lá, mas o para-brisa estava sujo, sangue seco, como se alguém tivesse passado os dedos sujos em zigue-zague, aquela textura escura, meio ferrugem. Ele fez a mesma coisa. Limpou, devagar, deixou a mesma nota dobrada e foi embora. A partir dali, eu parei de dormir direito. Depois daquilo, comecei a inventar desculpa para ficar mais tempo dentro da loja. Fechava a porta com a chave por dentro, deixava só a câmera da bomba 4 ligada na tela do caixa. E mesmo assim, ficava olhando para o relógio. Naquela noite, eu percebi uma coisa que me travou. A bomba 4 zerava sozinha às 3h17 em ponto, mesmo sem abastecimento, mesmo sem tocar nela. Era como se o sistema soubesse que o carro estava ali. A gota d'água veio 3 dias depois. Encostou uma viatura, luz apagada, 2 policiais. Um deles me chamou no canto e foi direto ao ponto. Você já viu um sedã prata sem placa passando aqui de madrugada? Eu fiquei pálido. Falei que sim. Expliquei tudo. O horário, o ritual, a nota de 10. A cara do policial foi ficando mais fechada. Ele contou que aquele carro foi encontrado num desmanche em Igarapé, carbonizado. O chassi ainda permitiu a identificação. E o pior, tinham achado 2 corpos de mulher no porta-malas. O carro foi levado para a perícia, mas sumiu. Horas depois, desapareceu de dentro do pátio, sem sinal de arrombamento, sem gravação de saída, como se nunca tivesse estado lá. Eles pediram para ver as imagens do posto. A gente puxou a gravação. E aí veio o detalhe mais doente de todos. O carro aparece, parado, bonitinho na bomba 4, mas não tem ninguém dentro. Nem motorista, nem vulto, nem reflexo de gente. Nada. O porta-luvas aberto, o volante imóvel e o limpador do para-brisa se mexendo sozinho. Sozinho. Eu fiquei ali, parado, com um gosto ruim na boca. Tentei dizer que eu vi um homem, alto, magro, sempre com camisa clara, que ele saía do carro, que ele deixava a nota. Mas na câmera não tinha nada, só o carro, sozinho. Naquela noite eu pedi para trocar de turno, não deixaram. Então comecei a trancar a loja por dentro e desligar a bomba 4 no sistema. Mesmo assim, o carro continuou vindo. 3h17, farol baixo, motor desligado, encosta, para, fica 2 minutos e vai embora. Toda madrugada, sem falhar, as notas de R$10. Eu guardei. Estão comigo até hoje, dobradinhas com marcas estranhas. Uma tem um furo de cigarro, outra veio úmida com cheiro de ferro. Uma delas parece ter um fio de cabelo grudado com sangue seco. E se você acha que eu devia ter jogado fora, queimado, mandado benzer, você tá certo, mas não consegui. Porque depois que comecei a guardar as notas, ele parou de olhar para a loja. Só vai até a bomba e vai embora. Nunca mais tentou se aproximar. Tem noites que eu penso em devolver uma, levar lá fora e deixar na bomba 4. Mas e se for isso que ele está esperando? A última coisa que aconteceu foi semana passada. Era domingo. Eu estava na copa do posto, olhando a câmera quando a bomba 4 resetou de novo. Mas não era 3h17, era 3h18. Pela primeira vez, o horário falhou. Pela primeira vez, ele se atrasou. Desde então, tô com uma sensação ruim no estômago, como se o ciclo tivesse mudado, como se agora fosse minha vez de ir até ele. Faz tempo que eu não boto isso pra fora. Nunca falei com ninguém. Só fiquei remoendo. Até que outro dia eu escutei um relato aqui no canal que me fez pensar. Se aquele cara teve coragem de contar, talvez eu consiga também.
Na época, eu fazia uma rota que ia até Santos, Porto, zona industrial ali, sabe? Eu evitava aquela parte mais antiga, aquela quebrada perto dos galpões abandonados, mas nesse dia não teve jeito. Tava passando mal. Aquela dor de barriga que vem seca, que não te dá aviso. Eu não ia aguentar chegar no posto que eu conhecia, que era mais pra frente. Tive que encostar num lugar que, sinceramente, eu nunca nem tinha reparado direito. Um posto velho, com o letreiro apagado e só uma luzinha fraca lá dentro. Era tipo um posto portuário desativado, mas ainda tinha bomba e parece que vendiam alguma coisa durante o dia. A loja já estava fechada, mas o banheiro externo estava com a porta aberta e a luz acesa. Resolvi arriscar. Ali já começou a estranheza. O chão todo sujo, parecia que ninguém limpava aquilo há semanas. O cheiro era uma mistura de mofo, urina e coisa velha. A pia quebrada. A lâmpada balançando num fio que parecia prestes a soltar. E o silêncio. Silêncio mesmo, sabe? Nem vento, nem carro passando. Só eu ali dentro. Entrei e fui direto pro último boxe, o mais afastado, encostado no fundo da parede. Quando empurrei a porta, tinha alguém lá, deitado, de bruços, com um moletom preto e capuz cobrindo a cabeça inteira. O corpo estava meio encolhido, encostado no canto do boxe, como se tivesse caído ali. Na hora, o estômago virou mais do que já estava. Fiquei parado. Olhei por uns 2 segundos, que pareceram 10 minutos. Não respirava, não se mexia, nada. Aquilo ali não era gente dormindo, nem era alguém desmaiado. Era corpo, mas parecia que estava frio, sabe? Dei meia volta e saí. Saí rápido, mas sem correr. O coração batendo torto. Fui até a porta da lojinha, bati com força. Fechada. Tentei espiar pela vidraça. Apagado. Ninguém. Aí olhei para o lado. Vi luz no posto vizinho, um pouco mais para frente, coisa de uns 50 metros. Caminhei até lá. Tinha um frentista, cara mais novo, sentado numa cadeira plástica. Cheguei perto, falei direto. Tem alguém jogado no banheiro do outro posto. Ele me olhou com cara de sono, meio desconfiado. Falou, deve ser nóia. Aquilo ali vive entrando gente. Insisti, não é isso. Tá de bruços. Tô achando que tá morto. O cara bufou, se levantou devagar. Pegou uma lanterna. A gente foi andando juntos. Fui explicando o que vi, mas ele não deu muita moral. Chegamos no banheiro. A lâmpada ainda acesa, balançando do mesmo jeito. Entramos. O boxe estava vazio. Só que no mesmo canto onde estava o corpo, agora tinha um pano velho, encardido, jogado no chão. Sujo e com uma mancha escura, grande. O frentista apontou com a lanterna. Olha isso aí. Aí eu vi. No chão, um rastro molhado, meio sujo, como se tivessem pisado ali com o pé molhado ou suado. Dava para ver direitinho. Pegadas, de tênis, saindo do boxe e indo até a porta. Mas só até ali. Depois sumia no cimento seco. Ficamos os dois parados olhando para o chão. O frentista ficou sério de repente. Não brincou mais. Ele falou, vai ver, sei lá, alguém levou. Mas a porta da frente estava trancada. A única entrada era aquela. Eu não respondi. Só balancei a cabeça. Estava gelado. A testa suando, mesmo com o vento úmido da madrugada entrando ali pelo fundo. O frentista largou o pano com a ponta do pé e foi saindo devagar. Falou, deixa isso para quem é pago para resolver. A gente não é polícia. Eu fiquei parado ainda uns segundos. Tinha uma sensação ruim ali. Não era só medo, era outra coisa. Era tipo, a certeza de que eu vi. De que eu vi o que ninguém devia ter visto. Saí daquele banheiro com o estômago embrulhado. Não era só pela dor que me fez parar lá. Era outra coisa. Um enjoo que parecia vir da cabeça, da imagem que eu tinha visto, do corpo encolhido, parado, da certeza que aquilo estava errado. Voltei para o caminhão, liguei o motor e fiquei um tempo com os olhos no retrovisor, esperando talvez, sei lá, alguém sair do banheiro. Mas nada aconteceu. Peguei a estrada. Só queria ir embora.
Só queria distância. Não falei nada para ninguém, nem para os outros motoristas que encontrei depois, nem para minha mulher. Era como se eu tivesse medo de que, se eu falasse, aquilo ganhasse forma, ficasse mais real do que já estava. Mas uma semana depois, a coisa virou notícia. Eu estava almoçando num restaurante de beira de estrada, desses que a gente para tomar banho e comer. Estava com a TV ligada no canto, passando o jornal local. E aí apareceu a manchete: corpo de mulher é encontrado num galpão abandonado na zona portuária de Santos. Estava desaparecida havia dias. A imagem era rápida, só mostrava a polícia cercando o galpão e depois uma foto da moça. Só que eu não olhei para o rosto. O que me travou foram as roupas. Era o mesmo moletom preto, o mesmo capuz, o mesmo tênis branco com detalhe vermelho. Era ela, era o corpo que eu vi. Era o corpo de bruços no banheiro. Fiquei duro na cadeira, a colher parada no ar, a comida esfriando no prato. Eu tinha visto ela antes da polícia. E o pior, ninguém tinha acreditado, nem o frentista, nem eu mesmo direito. A reportagem ainda dizia que o corpo tinha sinais de agressão e que provavelmente ela tinha sido mantida em algum lugar antes de ser deixada no galpão. O galpão ficava a 400 metros do posto onde eu parei naquela noite. 400 metros. Ou ela foi levada para lá depois, ou ela já estava morta quando eu vi, ou... não sei. E sinceramente depois disso, parei de tentar entender. Continuei a viagem naquele dia, mas jurei para mim que nunca mais ia passar por ali. E não passei. Mudei minha rota. Mudei até de empresa depois. Disse que era porque queria mais tempo em casa. Mas no fundo, eu só não queria mais correr o risco de ver antes de todo mundo de novo. De ver de novo aquilo que ninguém devia ver. De ser testemunha de um corpo que ninguém quer assumir. Porque é isso, não era só o corpo que ninguém quis. Era o silêncio também. O meu, o do frentista, o do posto. Todo mundo viu. E todo mundo fingiu que não viu. Eu nunca tive problema em viajar de madrugada. Sempre fui o tipo que prefere estrada vazia do que trânsito cheio. Mas desde aquela noite, eu não consigo mais parar em posto depois das 2 da manhã. Isso aconteceu na BR-153, voltando de Goiânia. Eu já estava cansado, com sono, com a bexiga estourando, e parei no primeiro posto que vi luz acesa. Era um lugar velho, todo pichado, meio caído. Sabe quando parece que o tempo parou num lugar? Tinha só um carro parado torto e um frentista encostado na parede, fumando devagar. Parecia mais vigia do que frentista. Perguntei onde era o banheiro. Ele apontou com o cigarro, sem nem tirar da boca. Era num corredor lateral, mal iluminado. Quando entrei, deu aquela sensação ruim de lugar úmido, meio mofado. A porta da cabine de madeira já estava toda inchada pela umidade, rangendo. Mas eu só queria mijar e seguir viagem. Entrei na cabine, fechei a porta, pendurei a mochila e comecei a abrir o zíper. Foi aí que eu ouvi. A outra porta bateu, seca, como se alguém tivesse entrado com pressa. No reflexo, olhei por baixo da divisória. Cara, 2 pés pequenos, descalços, e entre eles uma calcinha branca. Branca, limpa, como se tivesse sido tirada de uma gaveta agora. Meu cérebro travou. Aquilo não fazia sentido. Eu pensei em sair, pensei em perguntar, mas meu corpo não mexia. Senti uma coisa gelada subir pela nuca. Aí ela começou a murmurar, voz de criança, baixinha, como se falasse para o chão. Ela disse: "Você não encostou, mas deixou acontecer." Aquilo me destruiu por dentro. Era como se ela estivesse julgando. Como se eu tivesse culpa de alguma coisa que nem era minha. Chutei a porta e saí correndo. O frentista quase derrubou o cigarro. Eu estava branco, suado, apontando para o banheiro e falando que tinha uma criança lá dentro.
Ele me olhou estranho e disse: "Moço, aqui não entrou ninguém além de você." Eu insisti. Ele hesitou um pouco e me chamou para a lojinha. Fomos até uma sala nos fundos com umas telas velhas. Câmeras tremendo, mas dava para ver o corredor. Voltamos à fita. Dava para ver certinho quando eu apareço no corredor. Eu, sozinho. Eu abrindo a porta. Mas aí ele pausou. Ele deu pausa quando eu já tinha aberto a porta. E aí ele disse: "Olha para tua sombra." Eu olhei. Na parede, atrás de mim, tinha uma sombra duplicada. Era como se a minha sombra tivesse uma extensão pequena, as pernas mais curtas, o ombro deslocado, a cabeça caída para o lado. E o pior é que ela se mexia diferente da minha. Quando eu ficava parado, ela virava a cabeça. Quando eu me mexia, ela ficava imóvel. A sombra era independente. E não tinha mais ninguém naquele corredor. Eu não quis ver mais. Pedi desculpa e saí. Passei os 3 dias seguintes tentando esquecer. Até que, voltando pelo mesmo caminho, vi um detalhe que me fez parar. Bem na entrada do posto, do lado esquerdo da pista, tinha umas cruzes cravadas na terra. Brinquedinho velho pendurado, pelúcia rasgada, flores artificiais desbotadas. Um papel plastificado, escrito à mão. Nome de criança, data do falecimento. Abril, 7 anos atrás, num posto da região. A menina tinha sido encontrada morta dentro do banheiro masculino, segundo as reportagens que eu fui fuçar depois. A explicação: o feminino estava em reforma e ela foi para onde dava. O tio dela, que viajava junto, disse que foi coisa de segundos, mas o laudo dizia outra coisa. Abuso, hematomas, calcinha branca. A polícia nunca encontrou provas definitivas. Ninguém preso, nada filmado. Sabe o que mais me deixa doente? É que a frase que ela disse para mim: "Você não encostou, mas deixou acontecer." Podia ser para qualquer pessoa, podia ser para o frentista, podia ser para quem não ouviu o grito, podia ser para quem passou por ela antes e viu e desviou o olhar. Ou talvez seja só para quem entra naquele banheiro e enxerga. Desde aquele dia, tem algo em mim que não voltou ao normal. Eu evito espelhos, principalmente de noite, porque às vezes, quando eu passo, eu vejo 2 sombras e uma delas parece ser mais baixa que eu. Se alguém aí trabalha em posto de madrugada, vai entender. Tem hora que o silêncio é pior do que o movimento. Eu passo a noite toda ali, naquele posto miudinho na beira da BR-232, entre 2 cidadezinhas do interior de Pernambuco. Não tem luxo, não tem loja de conveniência, mal tem luz direito. É chão batido, uma bomba só funcionando, banco de madeira encostado na parede de alvenaria branquela, manchada de poeira vermelha do caminhão que passa. Já vi de tudo por ali. Bêbado dormindo no capô, casal brigando, motorista tentando abastecer sem dinheiro, mas tem uma coisa só, que até hoje me deixou meio engasgado por dentro. E essa coisa tem rosto de velha. Eu nunca soube o nome dela, nunca perguntei, para ser sincero, mas ela começou a aparecer por ali, umas 4 da manhã, sempre nesse horário. A primeira vez foi só uma figura andando devagar, daquele jeito de quem já viu muito da vida. Casaco fino por cima do vestido, o passo arrastado. Parou do lado do banco e sentou, sem olhar para mim, sem pedir nada. Eu achei que ela estava esperando alguém. Às vezes tem carona, van, essas coisas. Mas aí passaram uns 15 minutos, meia hora e nada. No outro dia, mesma hora, 4 da manhã. O motor de um carro ao longe, os grilos cantando e ela ali. A terceira vez foi quando ela falou. Ela olhou para o horizonte, o céu ainda sem cor, e disse: "Hoje está mais frio que o dia." Só isso. E eu lembro que respondi com alguma besteira, tipo: "Tá sim, parece que vai chover." Mas quando olhei de novo, ela estava com o olhar perdido. Eu comecei a notar que ela vinha quase todo dia. Mesma hora, mesmo banco, mesma frase.
Uma vez ou outra variava. Dizia: "O vento hoje não quer parar. A estrada tá calada demais." Umas frases assim, como se ela estivesse falando mais para ela mesma. E o mais estranho, ela nunca pediu nada. Nunca entrou para usar o banheiro, nunca perguntou por água, nunca pediu carona. Só sentava ali e ficava. Teve uma madrugada que eu estava com a garrafa de café recém-passado, daquele amargo forte que ajuda a enganar o sono. Ofereci uma xícara para ela. Até me senti simpático. Ela olhou bem devagar para mim e disse com uma voz que até hoje eu ouço nitidamente: "Café é para quem ainda tem corpo quente." E olha, eu ri por educação. Ri porque não sabia o que responder. Mas por dentro, aquilo me travou. Corpo quente. Fiquei olhando ela ali sentada, meio tortinha para frente, com a mão no joelho. E aí bateu um arrepio, daqueles que não tem vento, não tem motivo. Nas semanas seguintes, a mesma rotina. Chegava perto das 4, sentava, falava pouco, às vezes só olhava. Tinha noite que eu deixava de olhar para ela por alguns minutos, e quando voltava o olho, parecia que ela nem tinha mexido um dedo. O banco sempre ocupado. Só que nunca vi ela chegando de carro, nunca ouvi passo nem freio. Um dia, por acaso, encostei a mão no banco assim que ela levantou. Tava quente, mas não quente de sol batendo. Era quente como quando alguém acabou de sair dali. Como o lugar onde a gente senta muito tempo e deixa o calor do corpo. E era madrugada, vento frio. Aquilo não fazia sentido. Teve uma vez que passou um caminhoneiro, parou para abastecer e me perguntou quem era a senhora calada ali no banco. Eu disse que era conhecida, vinha sempre. Ele só respondeu: "Tem alguma coisa nela que não bate, viu?" Depois disso, eu comecei a ficar mais observador. Tentei ver se alguém mais do posto a conhecia. Um dos chefes que vem de dia falou que nunca viu ninguém assim. Aí ela sumiu. Um mês inteirinho. 4 semanas que eu ficava esperando dar o horário. E nada. O banco vazio. E olha que eu me acostumei com a presença dela. Mesmo sem falar muito, era como se ela fizesse parte daquele lugar. Quando ela voltou, não estava igual. Na volta, ela estava diferente. Mesma senhora, mas de preto. Um vestido preto comprido, um pano escuro jogado nos ombros. Tava com a cabeça meio baixa, cabelo preso. Eu estava encostado no carro de um cliente, assinando uma notinha. E quando levantei os olhos, ela já estava lá no banco. Aquilo me arrepiou de novo, mas fui fingindo costume. Fui até perto, tentei puxar papo do mesmo jeito de antes para quebrar o silêncio. Falei: "Fazia tempo, dona." Ela virou só um pouco o rosto. Nem olhou no meu olho direito e respondeu assim, bem devagar: "Estive enterrada, mas parece que ainda não descansaram direito. Eu juro por tudo que é mais sagrado." Essa frase entrou em mim como faca. Eu senti ela me cortando por dentro. Estive enterrada, meu corpo gelou, o ar pareceu pesar, mas eu não perguntei mais nada. Travei. Ela ficou lá por mais uns minutos, olhando para o nada. E depois sumiu de novo, mas dessa vez, sumiu de vez. Nunca mais voltou. Só que o banco continuava esquentando. Eu comecei a prestar atenção nisso. Madrugada, o banco vazio e eu passava a mão quente. Como se alguém tivesse acabado de sair. Às vezes dava até para ver uma marca mais funda, como se tivesse peso ali antes. Só que eu via. O banco estava vazio. Um tempo depois, conversando com um dos donos do posto, o seu Ademir, que é mais velho e conhece as histórias do pedaço, eu comentei da senhora. Falei que ela vinha sempre, sentava naquele banco. Falei das frases, da roupa preta no último dia. Ele franziu a testa, ficou calado um tempo e perguntou: "Que banco exatamente?" Apontei. Ele ficou mais quieto ainda e depois falou uma coisa que me tirou o chão. Disse que há uns 5 anos, bem antes de eu começar ali, uma senhora foi atropelada bem naquele trecho. Estava atravessando a estrada de manhãzinha, ninguém viu de onde veio. Disseram que o corpo ficou ali um tempo até alguém parar. Ela morreu ali mesmo. E o mais esquisito,
O banco de madeira onde ela sempre sentava foi colocado ali só depois. Nunca tinha banco nenhum naquele canto. Ele só olhou para mim sério e disse: "Se for ela que você viu, então você não estava conversando com ninguém desse mundo, meu filho." Eu fiquei mal uns dias, não de medo, mas de desconforto, porque tudo se encaixava. O horário, as frases, o jeito parado, o banco quente e aquela frase: "Estive enterrada." Mas parece que ainda não descansaram direito. Eu não sei o que não deixou ela descansar. Não sei se era a maneira como morreu, se ficou coisa pendente, ou se era só o lugar mesmo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a gente se acostuma com o escuro, com os carros passando do nada, com os bêbados. Mas nunca me acostumei com o banco quente. Aquilo era diferente. Ainda hoje tem madrugada que eu passo a mão no banco sem pensar e tá morno. E às vezes dá a impressão que se eu virar rápido o rosto, vou ver alguém sentada ali de novo. Mas eu não vi mais. E para ser bem honesto, eu prefiro que fique assim. Aqui, cada história é um relato enviado por alguém como você. E às vezes é o tipo de coisa que só dá para contar para quem realmente escuta. Se inscreve e ativa o sininho, porque tem muita coisa que ainda precisa ser contada. E talvez, como essa senhora, ainda não descansou direito.